E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, novamente estamos aqui na emissora da Fraternidade para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Continuamos o nosso estudo, estamos no capítulo 27 e no último programa nós pedimos, a boa vontade de vocês para que a gente pudesse estudar um pouquinho sobre o passe. Por quê? Porque o André Luiz, ele chegou nas câmeras de retificação e ele, logo de cara, ele vê um doente enlouquecido, gritando, e a serviçal, ela começa a contar para o Tobias o que aconteceu. O Ribeiro, que é um recém-chegado, do umbral e está ali abrigado, ele começou a gritar feito louco e ela teve que aplicar passes de prostração nele, para ele se acalmar. E daí começou a nossa conversa. A gente, no programa passado, falou que existe passes para também colocar a pessoa doente. A gente deu o exemplo do livro No Mundo Maior, do capítulo 14. E hoje nós Tereza, vamos... antes de só reler esse trecho aqui que nós lemos, esse parágrafo, para situar o ouvinte naquilo que nós estamos... Por que nós estamos falando do passe, esse trecho do Nosso Lar? Sim, vamos ler. Tá. É o parágrafo 13º. Deixa eu ler esse trecho então. Ele fala assim, hoje ela explica ao André Luiz assim, a funcionária lá. Hoje, muito cedo, ele, o Ribeiro, se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Lourenço e Hermes devem ser enfermeiros também, Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade, em benefício dele mesmo. Então, ela tirou andar, dele... ele não vai mais. Tirou as forças e o poder de andar. Temporariamente. Agora, o interessante é que depois da vida, a benefício de, alguém faz alguma coisa com você e você não anda mais, que crueldade, mas não é, foi a benefício dele. É isso que nós comentamos no programa passado, sobre a questão do passe para a pessoa ficar doente, que é o caso do antídoto, e a Tereza vai acrescentar mais ainda, de outro tipo de passe, além da doença, se nós aqui na Terra já soubéssemos, já tivéssemos evolução suficiente para aplicar esse passe, nos hospitais, os enfermeiros soubessem, os médicos não precisariam conter as pessoas nos leitos. Mas, infelizmente, o que acontece para a pessoa não cair, para a pessoa não se machucar, a pessoa é contida com algum tipo de atadura, Eles colocam a mão, geralmente, da pessoa na grade da cama, mas quando a gente evoluir mais, isso não vai mais ser necessário, porque a gente vai conseguir fazer como os espíritos, aplicar um passe para tirar o movimento da pessoa, e é o que eles fizeram com o Ribeiro. Mas existe também o passe para auxiliar a desencarnação das pessoas. Onde é que a gente vê isso? No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13, a gente vai ver especificamente o Alexandre, ele aplicando passes numa determinada pessoa, no caso o Dimas,
e nós vamos ver que ele aplica os passes para a pessoa desencarnar. Então, esse livro, quem tiver oportunidade de ler, o livro Obreiros da Vida Eterna, na segunda parte dele, ele vai tratar da desencarnação de 4 ou 5 pessoas, se eu não me engano, que é o Dimas, o Fábio, a senhora que é evangélica, Adelaide. Que é espírita. São 5. São 5 pessoas que têm o merecimento de serem amparadas no momento da desencarnação. E aqui nós vamos ver no capítulo 13 a ajuda que é dada ao Dimas, que enquanto encarnado era um médium, ele era espírita e ele tem o merecimento de receber essa ajuda. Então, no capítulo 13, nós vamos ver o Jerônimo coordenando os passes para desencarnar o Dimas. Então, ele fala assim: ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, do Dimas. Está falando para o André Luiz. Passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Então, a magnetização aqui é a aplicação de passes. Então, e nem o André Luiz está entendendo o que ele está fazendo, porque o André Luiz diz que é um serviço complexo. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, utilizando de passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Descansou algum tempo e continuou. Ele continuou aconselhando-me cautela na ministração de energias magnéticas à mente do moribundo e começou a operar sob o plexo solar, desatando laços que se localizavam às forças físicas. Então, o assistente estabeleceu o reduzido tempo de descanso, mas voltou a intervir no cérebro. Quer dizer, é aplicação dos passes, né, dessa magnetização, dessa transmissão de energias, e não só no caso transmissão, mas aqui no caso do Dimas, essa dissociação, né, essa liberação dos fluidos vitais do moribundo, no caso do Dimas, é uma coisa muito complexa. O que é um passe longitudinal? A gente não sabe. Como o Marco colocou no programa passado, o exemplo lá do Paulo Renato, a pessoa chega queixando-se de uma dor em determinado lugar, mas ali não é a causa primária da dor, ali é uma causa secundária. Muitas das vezes a origem daquela dor ali secundária é em outro lugar. Então, o que a gente depreende dos estudos do passe, que a gente aqui, né, passou, demos algumas pinceladas, não falamos muito superficialmente, dando alguns exemplos. O que a gente depreende é que são os espíritos que verdadeiramente aplicam os passes nos encarnados, os bons espíritos. Nós não lemos lá no livro dos médiuns, né, que sempre os espíritos atuam, você se dizendo religioso ou não. Se você quiser ajudar a aliviar a dor de uma pessoa, vão estar do teu lado espíritos bons. E são eles que sabem o trabalho a ser realizado. Nos cabe a oração, nos cabe a boa vontade e a confiança nesses espíritos, que verdadeiramente sabem o que estão fazendo, não é? E isso é que nos cabe na questão do passe. Tem mais um adendo ainda na questão do passe. No livro Missionários, a Teresa, nós citamos os casos dos passes na cura, né? Na doença, no mundo maior, no livro. E falamos da desencarnação, do beijo da vida eterna, mas tem também o caso que é chamado no livro Missionários da Luz, capítulo 19, o caso de 10ª vez.
é aquela pessoa que já foi beneficiada pelo passe algumas vezes, mas reitera no erro, porque o passe é a transmissão de energias para um problema psíquico ou orgânico, principalmente do corpo. A pessoa está mal, está passando mal e vai, né? E os espíritos vão lá e a pessoa tem que continuar no corpo, tem a sua missão a cumprir, tem as suas tarefas determinadas na sua encarnação, então os espíritos dão um jeito. E aí tem esse caso muito interessante, que é intitulado no capítulo 19, que o título do capítulo é Passes. O caso é falado como o caso de 10ª vez. Se trata de uma pessoa que já recebeu 10 vezes o passe e continua reiterada no mesmo erro, né? No caso aqui eu acho que foi o alcoolismo. Pode ser qualquer outra coisa, mas no caso aqui eu acho que foi. Então, o que eles fazem? Ele chega para tomar o passe, só que ele fica isolado. A pessoa dá boa vontade, lá o chamado passista, ou médium passista, isso. É uma coisa redundante, mas tudo bem, ele estende a mão e aí, para transmitir energia. Mas os espíritos, o que fazem? Isolam a pessoa, o que está pretendendo tomar o passe. Isolam esse. O melhor para ele é ficar com o problema. O melhor para ele é ficar com o problema. Não precisa nem botar ele doente, porque ele já se botou doente. Então, tem esses casos também. Muitas vezes, pela nossa rebeldia, pela nossa desobediência à lei de Deus, nós não somos isolados de receber o benefício, porque na realidade o que a gente quer não é o nosso benefício, a gente quer o conforto para errar de novo. E aí os espíritos avaliam isso, mas são eles que avaliam. A nossa obrigação não é julgar a pessoa vir aqui tomar passe de novo. É estender a mão. Né? Não é isso que a gente está falando, que os espíritos estão dizendo. Eles estão dizendo para nós estendermos a mão, a nossa boa vontade, a imposição de mãos e pronto. E aí a nossa boa vontade de fazer isso. Essa decisão cabe a eles. Essa decisão de fazer ou não fazer cabe a eles. Porque no livro da Dona Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, e eu não me engano, é o livro... Oh, meu Deus, esqueci, fugiu agora o nome do livro. Eu vou lembrar aqui. Primícias do Reino? Eu acho que é Primícias do Reino, em que Jesus, num determinado dia, fez várias curas, e Pedro estava todo contente, porque alguns daqueles ele conhecia. O cego que voltou a ver, o leproso que estava agora com o corpo limpo, com a pele sadia, o aleijado que voltou a andar. E ele, comentando com Jesus, ele vê Jesus a chorar. E aí, mestre, meu sono está alegre. Pedro, mas aí o diálogo de Jesus com ele. Mas aquele que foi limpo da lepra, ele está novamente lá no lupanar. Aquele que agora está cego, ele está lá usando os seus olhos para esguiar a vida dos outros, alguma coisa assim. E o aleijado está correndo atrás das pessoas que fizeram mal a ele enquanto ele não podia andar, alguma coisa assim. Então está usando errado aquilo que foi fornecido a ele. É por isso que Jesus falava em determinadas curas: vai, não volte-se a fazer mais o erro, para que não te aconteça coisa pior, porque tem as expiações. Então, no sentido que nós lemos aqui, raciocinando com o Evangelho, aqui no livro Missionários da Luz, repetindo, capítulo 9, intitulado Passes, tem esse caso de 10ª vez, que é um benefício para a pessoa, para nós, muitas vezes. Né? Para a pessoa lá é um exemplo, mas para nós todos. Somos beneficiados reiteradamente, mas tem uma determinada hora que os espíritos deixam, para que nós, no erro, nós raciocinemos melhor perante a vida, né? Isso. Então vamos continuar. Tem muito mais coisa do passe, mas vamos continuar, porque senão a gente não para. A gente vai continuar a leitura, estudo, porque vamos ver uma outra coisa muito interessante aqui, que os espíritos vão providenciar. Então vamos começar a ler o parágrafo 14º. Fez muito bem, acentuou Tobias, pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Interessante, né? Muito interessante. Quer dizer, às vezes, algumas coisas que nos sobrecarregam de preocupação aqui podem ser providências espirituais. Olha só. O morto, ele não estava conseguindo, vamos dizer assim, morrer.
porque toda hora a família estava chamando por ele, perturbando ele. Então, o que eles podem fazer? Né? O Tobias não é ele que vai fazer. Ele vai pedir, como ele falou, né? Eu vou pedir providência. Então, espíritos superiores vão ver, né, se isso realmente, se esse pensamento do Tobias procede, e o que podem fazer? Podem mandar estourar um cano dentro de casa, inundar a casa toda, podem providenciar uma infestação de cupim, né, para deixar todo mundo louco com os cupim comendo tudo dentro de casa. Vão mandar preocupações, né, nada muito sério, é lógico, mas que movimente. Eu estou dando o exemplo assim, né, de um cano que estourou e inundou a casa toda, porque eles vão providenciar. Para ajudar o Ribeiro, eles vão, como o Tobias falou, vão providenciar para que a família receba uma bagagem de preocupações. Então, eu dei exemplos, mas eles podem até, de repente, providenciar um susto, né, para que... uma tentativa de roubo, aí todo mundo vai começar a pensar, a gente tem que botar grade aqui, grade ali, alguma coisa eles vão providenciar e vão fazer. Por quê? Nem todos têm o merecimento, muitas das vezes, de esquecer aqueles que estão perturbando. No livro Missionários da Luz, no capítulo 15, tu trouxe Missionários? Não, mas está aqui. O Missionários da Luz, no capítulo 15, o André Luiz nos fala de um senhor que ele vai receber um passe, olha aí novamente o passe. O passe, para esquecer, ele vai fazer como se fosse um tratamento, né? Para esquecer a filha que vive o tempo todo perturbando ele desencarnado e a filha encarnada, só que ele era uma pessoa muito boa. O André Luiz coloca que ele não merecia estar passando por aquela aflição, porque é uma aflição que o espírito desencarnado sofre quando alguém na Terra fica berrando, chamando o tempo todo, desesperado. Então, para que o tempo pudesse curar, entre aspas, né, a aflição, o desespero dessa filha, o pai vai receber um tratamento para esquecer um pouco a filha, né, dessa última encarnação. É o 15, é o caso do Volpini, o 15. É depois. Ah, tá. Então, é o 15, o capítulo 15? É o capítulo 15. Você achou? Apulei, né, o Volpini, é o caso do Volpini. Mas nessa questão, quando a eu vou procurar ali, aqui. Nessa questão, é porque nós estamos falando de sintonia espiritual, na realidade, né? Porque quando ele pede que vai pedir, quando ela diz que vai pedir providências contra a atitude da família, é preciso que ela receba. Quais são as providências? A família recebeu uma bagagem de preocupações. Isso aí é questão da sintonia. Porque na medida que a família vai receber preocupações, ela vai pensar, não vai deixar de pensar no Ribeiro, mas vai pensar menos. Então isso vai atrapalhar menos ele. Mas por que tem que ser feito isso? Porque o Ribeiro está em sintonia com a família também. É a questão que nós temos. Isso é mais uma lição para nós. O livro é uma lição para nós constante, em todas as suas linhas, para nós treinarmos, não o esquecimento das pessoas, mas o desapego. Nós raciocinarmos que todos somos filhos de Deus. Ninguém é dono de ninguém e ninguém tem propriedade sobre o outro. Mas isso é difícil. Nós estamos falando isso para vocês, eu e a Tereza, mas a gente não sente isso ainda. Nós sentimos ainda o apego, é o nosso egoísmo, que não é amor real, é egoísmo. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 257, que é uma questão que é um comentário, não é uma pergunta. Kardec coloca o título, é a pergunta que tem um título, uma questão que tem um título, é Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos. É muito legal. E aí, já no final desse item, Kardec bota aqui, o espírito experimentará os sofrimentos que resultam dos laços que ainda o prendem à matéria,
que quanto mais livre estiver da influência da matéria, quer dizer, o que é a influência da matéria? Das pessoas que ficaram encarnadas. Quanto mais livre estiver da influência desta, quanto mais desmaterializado se achar, menos doloroso se sentirá na vida espiritual. Então a influência ela tem que ser trabalhada desde a vida atual. Aí ele continua assim: está nas suas mãos libertar-se da tal influência desde a vida atual, que é o que não fez o nosso companheiro aqui, o Ribeiro, que nós temos que fazer também. Então, esse pensamento, essa é a lição muito real, muito legal disso aqui. Desencarnou um ente querido, ele está vivo. Ele está vivo, ele não morreu, porque a morte não existe. O que ele perdeu foi o corpo físico, que não era dele. Era emprestado, ele devolveu. Ainda tem esses raciocínios tão legais, tão bons que a doutrina espírita nos traz, não é? Então, como ele está vivo, o pensamento continua para ele de lá para cá, daqui para lá, como se ele estivesse em outro estado, em outro país. Achei o exemplo aqui daquele pai desencarnado que sofreu tratamento para esquecer. Capítulo 15 do livro Missionário da Luz. Eles estão vendo uma mulher que quer abortar o bebê, e aí o André Luiz pergunta: será que ela não tem um pai ou uma mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Porque ela está sendo obsediada. Cesarina é o nome dela. E aí eles respondem: ela tem um pai que a estima com extremos de afeto. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira. E tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para ouvido temporário da filha querida, para o esquecimento temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Então, existe um tratamento no mundo espiritual para aqueles que não merecem passar por isso que o Ribeiro está passando e porque outros tantos passam. Mas esse pai da Cesarina, ela era tão leviana, tão grosseira, ela ficava muitas das vezes perturbando o pai com pensamentos, né? Mas eles resolveram por fazer um tratamento para que ele esquecesse por um período ela, até que ele se equilibrasse, que ele melhorasse as condições dele, e mais tarde ele voltaria a lembrar dela, não é? Isso é muito interessante, né? Todo o trabalho, toda a proteção, todo o carinho que vem do mundo espiritual para nós. Eles estão trabalhando o tempo todo, eles sabem qual a melhor decisão tomar a nosso respeito. Por isso que a gente lembra, né, deve sempre procurar se lembrar do que Paulo dizia nas suas cartas aos seus discípulos, que a gente precisa aprender a agradecer por tudo, porque às vezes a doença é uma providência divina, às vezes uma aflição na nossa casa é uma providência divina, que a gente aprenda a confiar, e é nisso que a gente vai desenvolvendo a nossa confiança em Jesus e a nossa fé em Deus. Então, no próximo programa continuaremos esses assuntos que são muito interessantes e novos para nós. O estudo, o comentário que nós fazemos, né, lendo aqui, nós estamos só repetindo o que os espíritos estão dizendo. Nos baseando na obra básica e lendo os livros, procurando compilar os livros sérios da codificação, do raciocínio da codificação, que são principalmente os psicografados por Francisco Cândido Xavier. E a finalidade é essa, né? É que nós procuremos exercitar, como a Teresa falou, a nossa confiança em Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, mais uma vez pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.